um pouco de química, né? E como que sobre um pouco de física, né? E como que essas ligações químicas dentro da física envolve o nosso mundo, né, da elétrica. Então, para começar, para falar sobre corrente elétrica, ontem nós falamos um pouco sobre potência elétrica, sobre um pouco sobre corrente elétrica, mas hoje nós vamos entender como que a corrente elétrica existe, como que a potência elétrica existe. Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês sobre moléculas. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, escutado falar na televisão, nos jornais, ou em qualquer lugar, na escola, né, no ensino médio, na faculdade, não sei se tem alguém aqui que já fez faculdade, sobre moléculas. E o que são as moléculas, na verdade, pessoal? As moléculas são a menor parte de uma matéria que conserva as suas características. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: qual que é o menor pedaço de plástico? É uma molécula de plástico. Qual que é o menor pedaço de madeira? É uma molécula de madeira. Então, a molécula é a menor parte daquela matéria que existe, né? Significa que a molécula é a menor parte que existe? Não, não é. A gente vai conseguir quebrar essa molécula ainda, né? Existem coisas menores do que a molécula, né? E nós da elétrica, a gente vai lá no fundo daquilo que ainda é menor do que a elétrica, do que a molécula. Nós vamos entrar nos átomos, ok? E o que são esses átomos? Átomos eram até boa parte do conhecimento humano, a menor partícula que existia, né? Menor do que a molécula, né? Uma molécula seria um composto de vários átomos, e os átomos eles vão conseguir não ser ainda a menor partícula. Nós vamos lá no fundo nos prótons e nêutrons. Então, o que eu tenho, pessoal? Eu tenho as moléculas, eu tenho os átomos e eu tenho uma partícula subatômica que a gente chama de átomo. Então, vamos voltar, né? Eu tenho a molécula, depois eu tenho os átomos e eu tenho as partículas subatômicas. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula aqui de água, né? H2O. O que é uma molécula de água? É nada mais do que um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, o átomo ele é a menor partícula daquele tipo de elemento químico, não do material, mas ele é o menor tipo do elemento químico, né? E a molécula é um material, é uma matéria. Se eu pego dois elementos químicos, eu vou conseguir construir uma matéria, beleza? Então, eu tenho a molécula, se eu quebrar essa molécula, eu passo a ter átomos. E se eu quebrar esses átomos, eu passo a ter uma formação subatômica, que a gente chama de prótons, elétrons e nêutrons, né? Então, basicamente, tudo que existe, tudo, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu, você, o plástico, o computador que eu estou usando, o celular que você está usando, esse fone, a minha garrafinha de água, tudo o que existe é feito de prótons e elétrons. Tudo. Então, o que diferencia um material do outro? Ou melhor, um átomo do outro? É a quantidade. Ok? O que diferencia é a quantidade. Tanto os átomos quanto os elétrons formam um tipo de material. Outros átomos e outros elétrons vão formar outro tipo de material. Conseguiram entender? Então, por exemplo, né? Por exemplo, vou compartilhar com vocês aí uma telinha aqui. Então, por exemplo, eu tenho só um instante.
eu tenho átomos, ou melhor, todos os átomos, pessoal, eles são formados pelo mesmo tipo de material, ok? Todos os átomos, eles são formados pelo mesmo tipo de material, que é o quê? Prótons e elétrons. Então, o que vai diferenciar um átomo de outro? A quantidade de prótons e elétrons que eu vou ter. Então, bora lá. Vamos pensar aqui comigo. Eu tenho um próton, vou colocar aqui um próton. Então, eu tenho hidrogênio. Beleza? Tenho próton, eu tenho hidrogênio. Então, o que a gente precisa saber? Que o número de prótons vai definir qual elemento químico que eu tenho. Eu tenho um próton, eu tenho hidrogênio. Eu tenho 2 prótons, eu não tenho mais hidrogênio. Eu tenho hélio. Ah, não, eu tenho 3 prótons. Tenho lítio. Eu tenho 4, 5, 6. Tenho 6 prótons. Então, eu tenho carbono. Percebam que a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo que vai definir qual elemento que eu tenho. Se é o carbono, se é o hidrogênio, se é o oxigênio, né? Se eu colocar aqui 8, por exemplo, vai ser o oxigênio. Nitrogênio, oxigênio. Então, o oxigênio, ele é formado por 8 prótons. Ok? Ah, não, mas e os elétrons? Os elétrons eu vou colocando aqui na eletrosfera. Né? Então, se eu tenho 8 prótons, eu tenho uma tendência a ter 8 elétrons. Será? Nem sempre. Ok? Então, eu vou colocando os elétrons. Ó, na minha eletrosfera. Ok? Então, na hora que eu atingir os 8 elétrons, pronto, eu tenho um átomo neutro. Né? Então, o que acontece? Os meus átomos, pessoal, eles são divididos em 2 partes. A parte central a gente chama de núcleo, a parte externa a gente chama de eletrosfera. Ok? A parte central a gente chama de núcleo, a parte externa a gente chama de eletrosfera. Então, o que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo vão ter prótons e nêutrons. Ok? Prótons e nêutrons. Fora do núcleo, eu vou ter o quê? A eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Então, se o meu elemento tem mais prótons do que nêutrons, então eu tenho um íon positivo, então um elemento oxigênio positivo. Se eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, eu tenho um elemento neutro. Então, todos os elementos que existem na tabela periódica, eles são formados por quê? Por prótons, elétrons e nêutrons. Ok? Prótons têm a carga elétrica positiva e elétrons têm a carga elétrica negativa. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, bora lá. Vamos pensar aqui, ó. Ô, David. Pode falar. Sim, sobre essa tabela periódica, cara, que tá bacana. Você que Não criou entendi. essa tabela? Essa tabela periódica? Ah, não fui eu, não. Muito Eu sou bacana. eu sou do tipo curioso, eu fico caçando coisas que dá para mostrar para vocês. Depois eu mando, se vocês quiserem essa Tá, tabela. você... Não.
Manda sim, acha muito interessante. Gosto dessas coisas também. Então, Obrigado, olha hein? aqui. Então, pessoal, deixa eu voltar lá, dentro do átomo, eu tenho prótons e nêutrons, que fica no núcleo. E fora do núcleo, eu tenho uma região chamada eletrosfera. Na eletrosfera que ficam os elétrons, ok? No núcleo do átomo eu tenho prótons e nêutrons, na região externa eu tenho a eletrosfera. Beleza, pessoal? E aí, né? Voltando lá na tabela que o colega até gostou, o que vai acontecer? De acordo com o número de prótons que eu tiver dentro da nossa dentro do nosso núcleo, né? Eu vou ter aí o nosso elemento químico. Se eu tenho um próton e um elétron, eu falo que eu tenho um átomo de hidrogênio, ok? Eu tenho um átomo de hidrogênio. Ah, não, mas e se eu tiver mais prótons? Então eu vou ter mais átomos de outro elemento químico. Né? Se eu colocar, por exemplo, dois átomos, ou dois prótons, eu vou ter um átomo de hélio. E assim sucessivamente. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então, ok. O que a gente tem que levar em consideração, pessoal? Que os nêutrons, eles não possuem cargas elétricas, eles somente possuem massa, ok? Os nêutrons não possuem cargas elétricas, somente possuem massas. Os prótons possuem tanto cargas elétricas positivas e os elétrons possuem cargas elétricas negativas. Então, o próton, ele é um elemento que vai possuir, né, ele é uma partícula subatômica que possui uma carga elétrica positiva. Isso é muito importante, viu? E o elétron, por sua vez, ele é o quê? Um elemento que possui carga elétrica negativa. Então, o próton é positivo e o elétron é negativo. O que acontece? Se eu tenho um elemento, né? Lembra que eu estava falando dos elementos químicos? Vou pegar aqui o nosso hidrogênio. Ó, vou tirar aqui. Tirar aqui. Ó, eu tenho um hidrogênio, um próton, um nêutron e um elétron. Tá vendo aqui que eu tenho um átomo de hidrogênio neutro? Eu estou falando aqui que o átomo ele é neutro. Beleza. Suponhamos que por uma força do destino qualquer, esse hidrogênio recebeu um elétron a mais. Ele acaba se tornando um íon negativo. Ele continua sendo hidrogênio, porque ele tem um próton só, porém, como ele tem um elétron a mais do que um próton, né? Ele tem um elétron sobrando, então nós falamos que ele é um íon negativo. Né? Ele está com a carga, o átomo do hidrogênio está com a carga negativa. Quando se tem sobra de elétrons, ele está com carga negativa. Só que, por sua vez, se eu tirar todos os elétrons e deixar só o próton, ele continua sendo o hidrogênio, mas ele passa a estar com a carga elétrica positiva. Então, o elemento ele está carregado positivamente. Conseguiram entender? Explique de novo, professor, por favor. Então, vamos lá. Os meus elementos químicos naturais, vou pegar um elemento aqui que tenha mais prótons, vou colocar aqui o oxigênio. Vou tirar esse neutro aqui, que ele não vai influenciar nem nada mesmo. Vou colocar o oxigênio, que tem bastante, que aí vocês vão entender. Ó. 5, 6. Pode ser o carbono. O carbono ele tem 6 prótons. Eu vou colocar aqui 6 elétrons. Ó. 1,
2, 3, 4, bora. 4, 5, 6. Vamos lá. O carbono, ele tem 6 prótons e 6 elétrons, ok? Um átomo de carbono. Onde que ficam os prótons, pessoal? No núcleo ou na eletrosfera? No núcleo. No núcleo. Onde ficam os elétrons? No núcleo ou na eletrosfera? Eletrosfera. Beleza. Pronto. Morreu Bahia, ok? Isso aí é muito importante. A gente entender onde cada um fica. Bahia não morre, não. O próton, ele é positivo ou negativo? Positivo. E o elétron? Negativo. Beleza. Já avançamos. Se a quantidade de prótons que eu possuo é exatamente igual à quantidade de elétrons que eu possuo, então peguei, eu tenho R$5 e eu devo R$5, então não tem nada. Então eu estou neutro. Então o átomo ele vai comportar da mesma forma. Todas as vezes que eu tiver a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, eu falo que eu tenho um átomo neutro, sem carga elétrica. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Positivo. Então, beleza. Então, vamos pensar no átomo de carbono. Elétrico. Pode falar. Nossa, eu tô pensando naquelas palavras que você falou no começo da aula, que elétrica o buraco é mais embaixo. Sempre mesmo. Então, vamos pensar aqui nesse átomo de carbono. Se por uma obra divina esse átomo de carbono ele tem um elétron a mais, o que acontece? Ele acaba de se tornar um elemento de carbono negativo. Por quê? Porque ele está sobrando um negativo. Conseguiram entender? Olha aqui em cima, vai ficar bem fácil. Sobrou um elétron. Se está sobrando um elétron, ele é negativo. Agora, vou tirar o elétron, vou tirar outro elétron. O que vai acontecer? Está sobrando um próton. Ele vai ficar o quê? Positivo. Conseguiram entender isso? Sim. Sim. Ótimo. Agora, vem uma coisinha muito importante. Ó, se ele tiver a mesma quantidade de elétrons, o que acontece? Ele é neutro. Se ele ganhar mais um elétron, ele fica negativo. Se ele perder um elétron, ele fica positivo. O que é importante nisso aqui, pessoal? O que se ganha e o que se perde no átomo? O que eu coloquei aqui para ele ficar positivo e o que eu coloquei para ele ficar negativo? Colocou elétrico. Os elétrons. Os prótons e os elétrons, né? Não, aí que tá. Vamos lá. Ó, vamos pensar. Eu tenho um átomo de carbono neutro. Aqui, ó. Eu tenho um átomo de carbono neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Eu vou e falo para vocês, eu quero deixar esse átomo positivo. O que eu tenho que fazer? Tirar um elétron. Tirar um elétron. Tirar um neutro. Ou Tirar um elétron. Não, eu quero deixar ele positivo. Eu vou Colocar tirar mais um elétron ou colocar mais um próton? Colocar mais um próton. Colocar mais um próton. É errado, gente. Você vai tirar um elétron. Tirar um elétron. Por quê? Porque quem define que o carbono é a quantidade de prótons.
Se eu colocar mais um próton aqui, ele não é carbono mais, ele vira nitrogênio. Ah, é, Vira moço, é outra coisa. verdade. Entendeu? Nossa, adorei esse negócio. Aí, então, se eu tenho um átomo de carbono e eu quero deixar ele positivo, quem eu movo? Eu tiro um elétron. Ele ficou positivo. Agora, se eu quero deixar ele negativo, o que eu faço? Eu coloco mais um elétron. Conseguiram entender a importância do elétron? Quem é que se move? O elétron. Ou, se eu quero deixar o elemento positivo, eu tiro um elétron. Se eu quero deixar ele negativo, eu coloco um elétron. Mas quem se move sempre em todas as situações é o elétron. Conseguiram entender? Sim. Deu para entender. Então, ótimo. Então, quando eu falo que eu tenho um íon negativo, eu estou falando que eu tenho uma carga elétrica de um determinado material com mais elétrons do que prótons. Se eu falo que eu tenho um íon positivo, é porque eu tenho mais prótons do que elétrons, né? Só que eu tenho mais prótons não é porque eu ganhei mais prótons, é porque eu perdi os elétrons, ok? Nos processos de eletrização que a gente vai falar depois. Tranquilo? Tá claro, gente, para todo mundo isso aqui? Sim, tá dando pra assimilar bem, viu, Deixe? Ótimo. Tô tranquilo. Então, beleza. Então, se eu quero deixar um elemento positivo, eu tiro um elétron. Se eu quero deixar um elemento negativo, eu coloco um elétron. Beleza? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, meus elementos, eles podem ser neutros, positivos ou negativos. Se eu tiver dois elementos, independente do elemento que seja, nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, independente. Se eu tenho dois elementos neutros, nada me acontece. Beleza, pessoal? Eu vou pegar esses dois elementos e pendurar, igual está aí na figura. Nada acontece. Mas se porventura eu tiver dois elementos com cargas iguais, esses elementos eles vão se repelir um do outro. O que eu quero dizer? Eu tenho dois elementos positivos ou dois elementos negativos. Eu tenho um átomo de carbono íon negativo e um átomo de carbono íon negativo. Um vai afastar do outro. Ok? Eu tenho um átomo de carbono íon positivo e um átomo de carbono íon positivo. Um vai se afastar do outro. Conseguiram entender? Sim. Então, se eu tenho dois elementos com cargas iguais, eles se afastam. Agora, se porventura eu tenho dois elementos com cargas diferentes, o que eles vão fazer? Eles vão se atrair. Então, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Beleza, pessoal? E se dá pra fazer a situação aí com dois ímãs, né? Se os dois tiverem o lado igual, um empurra o outro, ou vice-versa. Aí lados diferentes se juntam. Exatamente. Carlos Daniel levantou a mão, pode falar, Carlos? Aí eu ia fazer essa mesma pergunta aí, que era a explicação do ímã. Exatamente. O norte com o sul se atrai. O norte com o norte se repele. Ou o sul com o sul também se repele. É exatamente o mesmo princípio de funcionamento, viu, pessoal? Não tem diferença nenhuma. Ok? Não tem diferença nenhuma. Então, se eu tenho uma carga positiva e eu tenho outra carga positiva, essas duas cargas, elas se repelem. Beleza? É como se eu tivesse tentando encostar duas coisas que não se encostam, né? Eu vou tentar encostar uma coisa, ou tentar aproximar uma coisa que não vai se aproximar, né? Elas vão se repelir. Beleza? Então, ok. Então, o que acontece?
o que que acontece? Por que que essas cargas elas vão se atrair e elas vão se repelir? Porque elas querem ficar neutras, elas querem ter estabilidade, ok, pessoal? Elas querem muito ter estabilidade. Então, a estabilidade, ela vai acontecer quando, na última camada, eu ter ou 8 ou próximo de 8 elétrons. Então, existem várias camadas, né? Vamos voltar lá no nosso simulador. Percebam que o carbono, ó, o carbono aqui, ó, ele tem duas camadas, né? Carbono, ele tem duas camadas. Vamos pensar aqui em outro elemento. Vamos colocando próton aqui nesse negócio, ó. À medida que eu vou colocando próton, tem o neônio aqui, ó. Ver se tem mais. Ele nem me deixa colocar mais. Olha o neônio, a quantidade de prótons. Aí eu vou colocando, eu vou ter que ter mais elétrons. Então, eu vou ter que ter mais elétrons para deixar esse camarada funcionar, né? Então, eu vou ter que ter mais elétrons. Olha o neônio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Ok? Então, ele tem 8 elétrons. Gente, tudo que tiver 8 elétrons na última camada, ele é um elemento estável. Ele não precisa se misturar com ninguém. Ele é aquele cara ali que está na boa. Entendeu? Ele tem estabilidade. A própria natureza fez ele assim, né? Só que os elementos que têm 8 elétrons nessa última camada, a gente chama ele, não sei se vocês lembram lá na química, de gases nobres. Olha isso, até o nome é nobre, porque eles são raros, né? Eles têm uma estabilidade muito grande, né? Então, todos os outros elementos da tabela periódica não têm 8 elétrons na última camada. Todos, sem exceção, né? Vou pegar aqui o flúor. O flúor tem 7. Se eu pegar o oxigênio tem 6. Ele quer ficar com 8. Não é isso? O oxigênio tem 6. O hidrogênio tem 1 só. Então, todos esses elementos, eles querem ter 8 átomos na última camada. Então, por que então eu tenho uma molécula de água? Água, vamos voltar lá na apresentação nossa. Água não é... Vamos voltar aqui, volta aqui, volta aqui. Aqui. Água não é um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio? Não é isso, pessoal? Sim. H2 só? Então, bora, beleza. Eu peguei um átomo aqui do hidrogênio e juntei com o oxigênio. Um elétron do hidrogênio e juntei aqui com o oxigênio. E o oxigênio, ele tem quantas? Ele tem 6 na última camada. Só que ele pegou emprestado um elétron aqui do hidrogênio e um elétron do outro hidrogênio. Então, ele passa a ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Conseguiram entender? Então, por que a matéria existe? Porque, em busca da estabilidade, todos os elementos químicos da tabela periódica, exceto os gases nobres que não se misturam, né? Nobres, você sabe que não se mistura com ninguém. Todos os elementos, eles vão procurar se misturar para tentar chegar nos 8 elétrons na última camada. Conseguiram entender isso? Sim. Então, beleza. E aí, nesse troca-troca de elétrons na última camada, nós vamos ter 2 tipos de materiais, pessoal. Nós vamos ter 2 tipos de materiais. Gente que aceita perder um átomo para ficar estável,
e gente que precisa ganhar um átomo para ficar estável. Ok? Vamos pensar aqui num camarada. Ó, vou tirar hidrogênio não, carbono não, boro não, berílio. Beleza? O lítio. Lítio é bom. Vamos pensar aqui no lítio. Vou deixar o lítio aqui neutro, só para a gente calcular certinho. Isso. Pessoal, tá todo mundo vendo o átomo de lítio aí, não tá? Beleza. O lítio, ele tem 3 elétrons. 3 elétrons. Para ele ficar estável, ele não vai precisar dos 8. Porque a primeira camada de todo mundo é 2. Então, para ele ficar estável, ele poderia só perder um elétron aqui. Não poderia? Pronto, ficou estável. Está equilibrado, ó. Pensa que é uma balança aí. De um lado tem um, do outro tem um. Então ele não vai cair nem para um lado nem para o outro. Se ele ficar normalmente, um lado tem 2 e o outro tem 1. Um. Ele tem um desequilíbrio. Né? Foi bem leve essa analogia. Então, qual que é mais fácil para o lítio? Ganhar mais um elétron ou perder esse que tem? O que vocês acham? Eu acho que é perder, David. Perder. Perder, não é? Beleza. Todo mundo concordou. Ok. Beleza. Então, Repete a pergunta, professor, por favor. vou repetir a pergunta. O lítio, naturalmente, ele tem um elétron na última camada. Essa última camada a gente chama de camada de valência. O que é mais fácil? Ele ganhar 7 aqui ou ele perder 1? Porque para ser estável, ou tem que terminar com 2 ou tem que terminar com 8. Qual que é mais fácil? Ele ganhar mais 7 ou ele perder 1? Aí ele está estável, né? Aqui ele está estável. Para ele estar estável, ele precisa ou ter 2 aqui nessa camada, ou nessa camada de fora ele precisa ter 8. Ele tinha que ganhar mais 7. Aí a pergunta é, o que vocês acham que é mais fácil? Tirar 1 ou ganhar mais 7? Vou tirar uma. Óbvio, quer tirar 1, não é? Muito bem. Então ele precisa perder 1. Beleza. Então, mantém ele aí. Bora pegar o camarada aqui, pegar o oxigênio. Berílio, boro, carbono. Não, pode ser carbono. Todo mundo sabe o que é o carbono. Não, vou colocar o oxigênio. Não, vou colocar o carbono mesmo. Beleza. Carbono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar mais 6 aqui, para ficar neutro. Beleza. Beleza. Bora. Bota aqui meu mouse. Aqui. Beleza. Aqui está meu átomo de carbono. Ele está estável, gente? Sim. Não. Ele está estável, não. Tá, não, que ele precisava ter, no caso, ou Mais 2 ou 8, 8 né? nessa última aí, né? 8. Então, beleza. O que é mais fácil? Ele perder 4 ou ele ganhar mais 4? Acho que perder é mais fácil que ganhar.
Fica vamos chamar que ele não é Mesma nem. coisa. Ele vai ficar no meio termo. Concorda comigo? Ele tá no meio termo. Pode, né? Beleza. E o outro átomo aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5. O que é mais fácil? Ele ganhar mais 3 ou ele perder os 5? Ganhar mais 3. Ganhar mais 3. Ganhar mais 3, né? Beleza. Percebam que o lítio era mais fácil ele perder, não é? O nitrogênio é mais fácil ele ganhar. E o carbono fica no meio termo. Beleza? E agora eu vou ensinar para vocês o segredo das coisas. Ô, David, Pode falar. uma perguntinha que eu acho que eu viajei aqui. Bom. Por que essa segunda camada dele tem que ter 8? Eu perdi aqui essa explicação. O porquê só Deus sabe. Mas o que eu posso te explicar assim, que porque os elementos... é 2, né? Isso. Para ele ficar estável. E por fora tem que ser 8. É essa pegada que eu perdi. Eu fui ver que meu menino tava chorando aqui, eu perdi essa parte. Mas é isso mesmo, é uma regra. Uma camada então de é tipo valência... uma regra. Ela é uma regra. A primeira, 2 e a de fora, 8. É só isso, 8. né? Isso. Na verdade, tem mais camadas com valores diferentes. Mas para a gente aqui, só essas duas resolve. Não, né? Então se é uma regra, eu já entendi. Então que a de fora tem que ter 8 e a de dentro 2. Então, beleza. Exatamente. Né? Então, o que acontece, pessoal? O lítio é mais fácil de perder um elétron. O nitrogênio é mais fácil de ganhar. E o carbono, tanto faz, perder ou ganhar. Não é isso? Então, pensa nisso aqui. Todo elemento que for mais fácil, presta atenção, todo elemento que for mais fácil ele perder um elétron, todo elemento que for mais fácil ele perder um elétron, ele é um condutor de eletricidade. Beleza? Todo elemento que for mais fácil perder um elétron, ou 2 ou 3, ele é um condutor de eletricidade. Então, de cabeça aí, ferro é condutor de eletricidade? Então é mais fácil perder um elétron, ou 2 ou 3. Cobre é condutor de eletricidade? Então é mais fácil lá, eu não sei de cabeça, mas é mais fácil ele conduzir, ele perder elétron do que ganhar. Beleza, pessoal? O que define uma coisa de ganhar ou perder, ou de ser condutor de eletricidade e calor ou não, é essa quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Qualquer elemento que ele tenha 3 elétrons ou menos na última camada, 3, 2 ou 1, ele é um condutor. Entendeu? Nós não tem como montar no nosso programinha aqui um átomo de cobre. Mas eu te garanto que na última camada ele vai ter ou um elétron, ou 2, ou 3. Então é mais fácil ele perder 3 do que ele ter que ganhar 5. É mais fácil ele perder 1 do que ele ter que ganhar 7. Conseguiram entender a lógica? Todo elemento que na última camada ele tem 1, 2 ou 3 elétrons, é mais fácil ele perder. Ou seja, ele é um condutor de eletricidade. Contrapartida, todo elemento que ele tem 5 ou mais elétrons na última camada, ele é um isolante. Madeira, papel, ar, plástico, papelão, o nosso corpo, qualquer coisa que tiver mais de 5 elétrons, ele é um isolante. Conseguiram entender a diferença de um para o outro? Deu sim. Então, no caso da água, então, é ela mais fácil perder, então. Não. A água com sal, no caso, seria água salgada, que ela é condutora, no caso. Exatamente. Nossa, vocês estão enchendo o tiozão aqui de orgulho. Gente, olha, água não conduz eletricidade. Água
Ah, professor, mas então por que que a gente fala que se cai um raio na água a gente toma choque? Porque a água que a gente toma, a água do rio, a água do mar, ela não é só água. Ela é água e sais minerais, né? Se a gente observar ali, ó, na tabela periódica, o sódio, ele está na primeira coluna. Se ele está ali na primeira coluna, ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele é um condutor. Então, todo sal é um condutor de eletricidade. A água que nós tomamos, ela conduz eletricidade por causa dos sais minerais que tem dentro da água. Mas a água em si, ela não é uma condutora. Se você pegar a água, destilar e fazer o teste, ela não conduz eletricidade. A água pura, a água destilada. Entendeu, pessoal? Entendido. Beleza? Então, recapitulando. Quantos elétrons eu vou ter que ter para ter estabilidade? 8. Não é isso? 8. Então, Na segunda camada. todos na última camada. Não quer dizer que seja, neste caso aqui é na segunda, né? Mas na última camada tem que ter 8. Tem elementos que tem mais camadas. Por exemplo, aqui a gente simulou somente os elementos que têm 2 camadas. O cobre, né? Ó, ele está na 4ª fila, né? Primeira, segunda está o nitrogênio, terceira, 4ª. Então o cobre ele tem 4 camadas. Então nessa última camada ele tinha que ter 8. Beleza? 4 camadas. Ô, David, na tabela periódica, vem marcando elétrons e prótons? Não, só os prótons. Né? Vamos pensar aqui, ó. Na tabela periódica, o que eu vou ter? Vamos pegar aqui, ó. Próton. Né? Elétron. E nêutron. Então, o que vem marcando aqui na tabela periódica, por exemplo? Vou tirar esse neutro aqui. Ver se está certinho. Na tabela periódica, ele vem marcando a massa, que é a parte de cima, e o número de prótons, que é a parte de baixo. Se eu estou falando que o meu elemento ele não é carregado, automaticamente o número de prótons e elétrons é o mesmo. Entendeu? Então, na tabela periódica, vai falar o elemento na sua forma original. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó, no átomo. Átomo de hidrogênio. Ó, ele está estável, eu vou precisar do quê? Que ele ganhe mais 2 elétrons. Né? E aí ele vai ficar estável. Naturalmente ele é instável. Aqui não vai mostrar direitinho porque ele precisaria ligar com outros 2 elementos. Agora, se eu pegar, por exemplo, o hélio, vou colocar os 2 elétrons aqui.
isso. Então, o hélio, ele está estável quando você tem os dois prótons, os dois elétrons. Ok? Mas o que vale para a gente, o que é importante, não é você saber a química em si, a tabela periódica, não. O que é importante para a gente é somente a última camada. Por quê? É a última camada que vai definir se o nosso elemento ele é condutor ou se o nosso elemento ele é isolante. Beleza? Vamos pensar aí, ó. Eu tenho, por exemplo, um átomo de selênio e um átomo de cobre. O átomo de cobre, eu acho que vai ficar bem pequenininho para vocês verem aí, mas quem tiver no computador vai conseguir ver. Ele tem uma bolinha só no final. Significa, quem está no telefone é só dar o zoom também. Ele tem uma bolinha no final. Então, o que significa? Que ele é um condutor. É muito fácil ele perder esse elétron. O átomo de selênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 átomos na última camada. Então, ele é um isolante. Ele precisa ganhar 2. É isso que a gente tem que entender. Todos os metais, eles têm poucos elétrons na última camada. Ok? Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Nós vamos pegar esse monte de átomo, de um monte de coisa, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai interagir esses átomos diferentes. Então aqui eu tenho uma tira de cobre, por exemplo, e o cobre ele vai perder o elétron. Pensa que tudo aqui tem cobre. Esse perde para esse perde para esse perde para esse. Percebam que tem um fluxo. Um vai perdendo para o outro. Né? E vai perdendo. E o elétron vai passando de cobre em cobre. Beleza? O que acontece? Se eu colocar um campo negativo em um canto e um campo positivo no outro, eu passo a ter o quê? Eu passo a conseguir alinhar. Beleza? Eu vou conseguir alinhar esses elétrons que estão sendo perdidos. Ok? Então, eu vou conseguir alinhar. Por que isso ocorre, pessoal? Porque as cargas elétricas, tanto a positiva quanto a negativa, elas têm o quê? Elas têm um campo elétrico ao redor delas. Lembra ontem do campo magnético que nós estávamos falando? Então, as cargas elétricas, elas possuem um campo elétrico. Beleza? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma determinada situação, né, que não tem nada. E aí eu vou colocar uma carga elétrica positiva aqui. Ó, vou soltar uma carga elétrica. Soltei uma carga elétrica, ao redor dessa carga elétrica, eu vou ter um campo que eu chamo de campo divergente, ou seja, para fora. Né? As cargas elétricas positivas, elas têm um campo para fora, né? Uma linha de campo para fora. Beleza? Vou tirar aqui a carga elétrica positiva e vou colocar uma carga elétrica negativa. Ela também tem o seu campo. Só que, ao contrário da carga elétrica positiva, o campo elétrico da carga elétrica negativa, ele é convergente. Beleza? No caso do positivo, ele é divergente. No caso negativo, ele é convergente. E se eu colocar as duas cargas? Então, eu vou ter uma interação entre as duas cargas elétricas. Percebam que, teoricamente, os campos elétricos, eles saem da carga elétrica positiva e vão para a carga elétrica negativa. Conseguiram entender isso?
Repete de novo, ô David, fazer favor. Repito. Então, nós vamos pensar o seguinte. Os campos... Oi? E faz os Oi? ciclos, né? Faz o ciclo. né? Isso. Então, os campos da carga elétrica positiva, né? Eles saem e vão entrar na carga elétrica negativa. Ô, David, no caso, a carga Sim. elétrica negativa, ela é mais forte do que a positiva? Não, Porque elas ela têm a atrai o mesma positivo? força. Não, elas têm a mesma força. Beleza? Entendi. Isso aí, no caso, é porque elas estão procurando estabilizar, David. Por isso que você falou aquela hora que elas procuram se estabilizar? Ou não? Elas tendem a procurar a estabilidade. Entendeu? Elas tendem a procurar a estabilidade. Então, devido ser uma carga negativa, ela atrai o positivo para tentar estabilizar, então. Exatamente. E a positiva atrai a negativa. E se você colocar as duas iguais, elas se repelem. Entendeu? Mas o que é importante para a gente saber? Ó, essas cargas elétricas, elas têm uma linha de campo, não tem? Vocês estão conseguindo enxergar aí a linha de campo? Tá dando pra ver. Então, beleza. Então, beleza. Percebam que o campo ele fica organizadinho. Né? Mesmo que eu bagunce ele aqui, ó, ele vai sempre ficar mais ou menos organizado. Sai do positivo, vai para o negativo. Ok? Ele, ó, eu estou tentando bagunçar ele, mas ele tende a ficar organizado. É isso que acontece. Ok? Lembrando que todos esses simuladores eu vou mandar para vocês, viu? Eu não sei se eles funcionam no telefone não, mas no computador é certeza que funciona. E eles são levinhos. Então, vamos pensar aqui numa coisa. Eu tenho essa bagunça toda aqui, ó, na minha placa de cobre. E se eu colocar um polo positivo de um lado e um polo negativo do outro? O que vai acontecer? Vai justamente organizar esse fluxo de elétrons. Beleza, gente? Eu vou ter esse fluxo de elétrons organizados. Lembra que cada átomo eu tenho lá um elétron, 2 ou 3 na última camada, que está doido para sair? Eles vão sair, tudo bagunçado. Mas se eu colocar uma carga elétrica negativa de um lado e uma carga elétrica negativa do outro, o que eu passo a ter? Eu passo a ter um fluxo organizado. Eles vão fluir de forma organizada. Beleza, pessoal? E aqui vai uma coisa que eu quero que vocês anotem no papel aí agora, que é fundamental. O que é? Que é o que vale a aula de hoje. O que é corrente elétrica, gente? Qual é a definição de corrente elétrica? A famosa amperagem, que o pessoal fala errado aí. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo organizado ou ordenado de elétrons. Então, se alguém virar para vocês e falar assim, o que é corrente elétrica? Fluxo ordenado de elétrons. Lembra que quem se move são os elétrons, não são os prótons lá nos átomos? Então, se eu faço esses elétrons se moverem de forma organizada, então eu passo a ter um fluxo ordenado de elétrons. Eu passo a ter uma corrente elétrica. Essa é a melhor definição. Beleza? David, torna. Explica para nós esse que nós anotar aqui. Explica o quê? O que é corrente, o quê? Fluxo, corrente elétrica é o quê?
é o fluxo ordenado de elétrons. Beleza? Deixa, e se eu colocar positivo, positivo aí? Aí eu não tenho fluxo. Para ter o fluxo, eu preciso ter para ter corrente elétrica, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um fluxo. Eu preciso ter dois polos. Ok, pessoal? Então, eu tenho um fluxo ordenado de elétrons. Quando eu tenho essa corrente. Então, pense, eu tenho vários elétrons no cobre. Quando eu coloco um polo positivo e um polo negativo, eu faço o quê? Eu faço com que os elétrons desse fluxo comecem a se organizar, a se movimentar de forma organizada. Ok? Então, vamos pensar aqui numa situação, né? Não sei se vocês conseguem ver aí. Vamos pensar aqui nessa situação. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma pilha. Eu tenho um fio e a pilha. Beleza? O que eu tenho no fio de cobre? Uma molécula de cobre. O que eu tenho na molécula de cobre? Um átomo de cobre. E o que eu tenho no átomo de cobre? Eu tenho um elétron lá na última camada, doido para sair andando. Né? Ele está lá, ó, doido para sair andando. Né? Eu tenho um elétron só. Mas ele não sai andando porque não tem uma força, não tem uma potência para organizar. Lembra que a corrente elétrica ela é um fluxo ordenado de elétrons? Para ela acontecer, o que tem que ter? Eu preciso ter um polo positivo e um polo negativo para ele acontecer. Beleza? Se eu tiver um polo positivo e um polo negativo, então eu vou ter aí um fluxo ordenado de elétrons. Ok, pessoal? Então, bora lá. Eu tenho aqui uma pilha, né? Tem aqui uma pilha. Vou até cortar ela aqui para vocês verem. Cortei. O que eu tenho na pilha, gente? Vocês sabem? Polo positivo e um polo Eu tenho negativo. um polo negativo. Exatamente. Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Vou juntar essa pilha aqui, ó, nesse circuitinho nosso. Beleza. Não tem elétron o tempo inteiro aqui? No circuito todo? No fio tem elétron, porque tudo tem elétron, em mim tem elétron, no ar tem elétron. Na hora que eu juntar aqui, ó, minha lâmpada acende. Por que minha lâmpada acende, pessoal? Porque eu tenho um fluxo ordenado de elétrons. Eu passo a ter uma corrente elétrica. Beleza? Beleza. Alguma pergunta? Tô conseguindo entender agora, mas pelo desenho aí. Bom, então, vamos lá. O que define... Então, bora fazer um resuminho aqui. O que define se o material ele é condutor ou não? A perca de elétrons. A perca de elétrons. Então, como que eu sei que o material ele é condutor ou não? Se ele tiver que perder elétrons. Se ele tiver na última camada 3 para baixo. Exato. Quem falou? Eu vou ter que olhar aqui quem falou. Esse cara quem foi, é um gente? gênio, Falou aí, viu? fala aí o Ah, nome. Jefferson, Geraldo Jefferson. Jefferson, muito bem, Jefferson. Então vamos lá. 3 elétrons para baixo,
é condutor. 5 elétrons para cima é isolante. E quem tem 4 não é nem condutor nem isolante. Ele é o que a gente chama de semicondutor, né? E eles têm um papel muito importante na indústria, né, nos eletrônicos, que nós vamos debater lá na frente. Não precisa adiantar colocar o carro na frente dos bois, não. Ok, pessoal? Então, isso aí é o que a gente chama que é a corrente elétrica. Beleza? Ô, David, Pode falar. Alguém tem um áudio por ligado? que a gente, quando tá com o corpo... Por que quando a gente tá com o corpo molhado ou alguma coisa assim, quando a gente mexe em alguma coisa que a gente toma um choque, a eletricidade é maior? Não é maior. Lembra que nós não somos condutores, né? Quando você está molhado com água que tem sal. O sal é condutor, você facilita a condução. Eu tive até um primo que morreu recentemente, ele dando manutenção numa bomba de irrigação, ele dava dentro d'água, o fio caiu dentro d'água, ele morreu eletrocutado. Porque o sal da água, ele conduz melhor a eletricidade, ok? Ok. Ô, David, só uma dúvida. A gente tomando um choque, a gente Pera aí, toma um rapidão. choque. Isso. Pode falar? Abre de novo seu microfone. Isso, fala. Quando a gente toma um choque, por exemplo, numa tomada alguma coisa, ali a gente não está tendo uma corrente elétrica, ou a gente só está recebendo esse choque? Porque tem aquele mito da gente pegar em outra pessoa, aí passa o choque para outra pessoa, igual tem em filme, essas coisas. Mito não, isso acontece. Acontece por quê? Você sabe me explicar? Vamos lá, gente. Não sei. Vamos lá, vamos pensar aqui. O que eu preciso para ter um choque? Preciso ter uma corrente elétrica, beleza? Então, e o que é condutor? Quem tem 3 ou menos, né, elétrons na última camada. Nós não somos condutores, mas nós não somos condutores até um limite. Se a potência que tiver for muito grande, a gente passa a ser condutor. Era essa entendeu? a minha dúvida, que você falou que a gente não é condutor, aí tem esse que a gente vê direto, eu fiquei com dúvida. Porque se a gente não é, e você falando que a gente passa, eu fiquei na dúvida. A gente não é um condutor, mas se a energia for muito grande, não tem jeito, a gente vai conduzir. E se tiver corrente elétrica, gente, no nosso corpo, faz um mal danado. Então aí queima. A menor quantidade de corrente já é o suficiente para matar uma pessoa. Ok? Ô, David, e no caso dessa energia estática, que a gente pega nas coisas e leva choque, igual lá no serviço, que a gente trabalha com a borracha. Em vez de você encosta nela, ainda mais se for de manhã cedo, e a gente leva choque. A mesma coisa. A gente vai estudar depois os processos de eletrização e você vai entender com mais propriedade. Mas o que acontece? A energia estática, por um breve momento, a nossa carga e a carga da borracha, no caso aí, tem sinais diferentes. Nós estamos tipo positivo e a borracha tipo negativo. Então, gera uma corrente elétrica entre um e outro. Ok? Então, bora lá, gente. O que é corrente elétrica, então? É um movimento ordenado de elétrons. Beleza? Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Qual é o símbolo que nós vamos utilizar nos cálculos? I. Toda vez que tiver na fórmula a letra I, eu estou falando de corrente elétrica. Beleza? E qual é a unidade de medida? Amperes. O que é a unidade de medida? Para distância, quilômetros. O que é a unidade de medida para peso? Quilos. O que é a unidade de medida para corrente elétrica? Amperes. Beleza? 1 ampere, 2 amperes, 3, 4, 5 amperes. Então, tudo isso são unidades de medida para corrente elétrica. Beleza? E o que então a gente vai precisar
para ter uma corrente elétrica, gente, a gente vai precisar de um gerador, de um condutor e de uma carga. O tempo inteiro nós vamos precisar desses três elementos: um gerador, um condutor e uma carga. Lembra aqui na nossa simulação? Olha aqui, na nossa simulação, quem eu tenho? Eu tenho a nossa pilha como gerador, o nosso fio de cobre como condutor e a nossa lâmpada como carga. Se eu não tiver lâmpada, eu não tenho corrente elétrica. Se eu não tiver condutor, eu não tenho corrente elétrica. Se eu não tiver o gerador, eu não tenho corrente elétrica. Então, para ter todos os elementos, o gerador, o condutor e a carga. Beleza, pessoal? Você pode explicar de novo aí, daí que o meu cortou, que eu não entendi, não. Então, beleza. Para a gente ter corrente elétrica, eu tenho que ter um circuito fechado. Beleza? Eu tenho que ter um circuito fechado. Esse circuito fechado, eu vou ligar quem? Alguém que está gerando potência elétrica com alguém que está consumindo a potência elétrica, que é a nossa carga. Então, tem uma unidade de geração e eu tenho a carga. E um circuito fechado. Se, em algum momento, um desses três elementos não existir, eu não tenho uma corrente elétrica. Conseguiram entender? Deu para entender, obrigado. Essa carga aí seria... Oi? Essa carga aí, Deide, seria o quê? Essa carga? Explica essa carga, eu entendi, não? Vamos lá. Aqui, ó, a lâmpada aqui, ó, nesse exemplo é uma carga. Em vez da lâmpada, poderia ser um motor. Certo. Né? A carga, então, vai ser poderia... o que a gente vai usar para... Não, a carga vai ser tipo assim, o propósito da gente. O propósito é acender a lâmpada. O propósito é ligar o motor. Vai ser sempre o propósito da gente usar a energia? Exatamente. Exatamente. A carga é sempre o que eu vou utilizar. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um resumo do que foi a aula de hoje, porque foi bastante coisa e aí eu vou anotar aqui com vocês. Ok? Então, bora anotar aqui. Vamos abrir o Jamboard. Matéria, o horário seu passa rápido demais, e a gente fica muito fixado na matéria que a hora voa. E 1h30 também é pouco tempo. Quando a gente está estudando a prática, parece que prende mais atenção, a gente não quer perder, né? Porque uma explicação já perde o sentido do trem tudo. Ô, David, vai tá postando esse vídeo pra nós aí, não vai, Nico? Perde. Já disponibilizei. O de ontem eu já postei já, viu? Tá lá no Classroom. E também postei a apresentação de ontem. Agora eu vou postar o vídeo de hoje, a apresentação de hoje e o vídeo de hoje. Vou ter que parar de gravar aqui.